O mormonismo é cristão? Esta é uma pergunta que é feita com alguma frequência em ambientes de cristãos que não sejam mormons, né? Quando eu era missionário mormon, que eu terminei o meu serviço missionário mormon no ano de 2006, essa pergunta era feita para mim como missionário mormon, né? Eu era Elder Barros. E eu dizia, claro que somos cristãos. Olha aqui a minha plaqueta. Aqui está escrito a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então é óbvio que esta é uma igreja cristã. Então, essa pergunta era feita e existe ainda nos dias de hoje. É comum as pessoas hoje quererem um ambiente cristão, um ambiente conservador ou um ambiente para louvar a Deus. E ir para um lugar que tem pessoas sorridentes e que você vai ser bem recebido é uma boa abordagem para fazer esta procura, né? Então, a pessoa tem um amigo que é mormon, ou os missionários mormons estão já ensinando, e a pessoa pensa, mas é tão diferente, isso é cristão? Eu ouvi dizer que é uma seita, o que não é cristão. Então eu estou tentando fazer aqui uma abordagem o mais imparcial possível para dar uma resposta a essa pergunta. O mormonismo é cristão? Então eu poderia ser muito curto e dizer, não, não é cristão. Mas eu vou tentar dar uma resposta de acordo com o que os próprios mormons pensam. Quando eu era missionário mormon, eu respondia essa pergunta com frequência deste modo. Eu apontava para a minha plaqueta e dizia, somos cristãos, olha aqui, o nome de Jesus está no nome da nossa instituição. Muito bem. Agora, o que você quer dizer com cristão? O que é que a pessoa que está querendo uma resposta para essa pergunta, para buscar um bom lugar para se congregar, para louvar a Deus em nome de Jesus, quer saber quando está fazendo essa pergunta? Então, se for crer em Jesus, veja, então os mormons são cristãos, né? Porém, o próprio São Tiago escreveu, está na Bíblia, em Tiago 2,19, que os demônios também creem e estremecem, né? Então, nós podemos tirar os demônios da lista de cristãos, né? Não podemos chamar demônios de cristãos. Então, eu acredito que essa não seja a definição mais adequada, se é crer em Jesus. Então, a gente vai para como crer em Jesus? Com o ódio que os demônios têm ou com devoção e reverência? Né? Então, os mormons têm devoção e reverência pelo nome de Jesus. Mas veja só, os muçulmanos também. Os muçulmanos têm devoção e reverência por Jesus Cristo. Mas os próprios muçulmanos se tiram da lista dos cristãos. E podemos concordar que não são cristãos. Então, o que mais nós podemos entender do significado de cristão? Então, na Bíblia, no livro de São Lucas, né, o livro de Atos, no capítulo 11, versículo 26, lá está escrito que foi em Antioquia que os que seguiam os apóstolos e eram contados com a igreja foram pela primeira vez na história chamados de cristãos. Então está no Atos 11, 26. Então veja só, que foram chamados por cristãos, por quem? Provavelmente pelos outros não cristãos, né? E os cristãos, os que seguiam a Cristo, não acharam ruim esse nome de cristãos, e está até hoje, né? Um bom crente em Jesus fica feliz por dizer eu sou cristão e ser reconhecido como tal. Então, se a definição for ser reconhecido por cristão pelos não cristãos, então os mormons são cristãos. Mas também os testemunhas de Jeová são cristãos. Adventistas de sétimo dia também. Espíritas também podem ser chamados de cristãos por não cristãos.
E várias outras seitas heréticas também os não cristãos podem chamar aqueles membros daquelas seitas de cristãos. Então, quem está fazendo essa pergunta não ficaria satisfeito com essa resposta tão superficial, né? São cristãos, tem o nome na placa. Porque a pergunta aqui parece ser mais profunda. Eu entendo que talvez a pergunta seja: os mórmons creem em Jesus do mesmo modo que os crentes em Jesus creram e creem ao longo dos séculos? Então, para esta pergunta, a resposta é não. Então, com esta resposta, nem os mórmons podem ficar desapontados, porque os próprios mórmons ensinam, acreditam, pregam que eles mesmos não acreditam em Jesus do mesmo modo que os cristãos acreditaram e creem em Jesus ao longo dos séculos. Os próprios mórmons. Eu lembro, quando eu era mórmon, tinha um profeta deles, muito importante, que foi o presidente de toda a igreja mórmon do mundo, Gordon B. Hinckley. Ele disse que o nosso Jesus não era o mesmo Deus do Jesus dos crentes, ou seja, o Jesus mórmon não é o mesmo Deus que o Jesus dos outros crentes em Jesus. Era um Deus diferente, né? Eu não lembro exatamente o discurso, mas eu lembro de ter escutado isso, de ter visto isso. E que o nosso Deus não é o mesmo, porque o Deus deles eles acreditam num Deus de um jeito e nós mórmons acreditamos de outro. Então não é o mesmo. São entidades diferentes. Então os próprios mórmons se excluem do entendimento de como Cristo é, de todo mundo cristão. Então essa é a resposta, não. Tá? Então, os mórmons ensinam que os cristãos contemporâneos dos apóstolos da Bíblia acreditavam em Jesus do modo correto. Mas depois da morte dos apóstolos, os bispos das centenas de igrejas de Jesus espalhados pelo mundo corromperam a fé, corromperam a Bíblia, corromperam a tradição do Espírito Santo, o que o Espírito Santo transmitiu para os apóstolos e os fiéis. Todos os bispos, ao longo dos séculos, perverteram e mudaram. Tal que sobrou apenas pastores corruptos e credos abomináveis. Essas palavras, o fundador da religião mórmon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, disse em vários discursos dele, e está escrito no cânone escriturístico dos mórmons, na Pérola de Grande Valor, na Joseph Smith História, capítulo 1, versículo 19, que o próprio Jesus apareceu em carne e ossos e falou, frente a frente com José Smith, essas palavras. Então, para os próprios mórmons, os únicos cristãos de verdade são eles mesmos. E eu pregava isso quando era missionário mórmon. E é a verdade para o mórmon. Tá? Os outros que estão em outras religiões é que estão errados e se chamam cristãos por ignorância e equívoco. Mas os mórmons consideram que chamam-se os outros das outras religiões, que não são mórmons, de cristãos, é algo bom e é tolerável e é fruto de uma boa vontade e é visto com tolerância e paciência pelos mórmons. Os mórmons permitem que o mundo cristão chame a si próprio de cristão por paciência, porque será mais fácil para os missionários mórmons converterem essas pessoas à fé mórmon, ao cristianismo de acordo com José Smith e seus sucessores. Então, os mórmons ensinam que não tem como saber pela Bíblia, pela história, pela tradição apostólica católica, muito menos isso, pela tradição apostólica, como é que os cristãos acreditavam em Jesus.
tudo isso se perdeu, de acordo com os mormons. Precisou que Jesus revelasse mais uma vez a maneira correta de adorar, os sacramentos, tudo isso ao próprio José Smith. Então, é isso que é o mormonismo. São as crenças e sacramentos que Jesus revelou a José Smith, porque se perdeu tudo ao longo desses séculos, da igreja que Jesus estabeleceu até José Smith. Tá? Então é isso daí que é o mormonismo. Então, se você quer saber se eles são cristãos, então essa é a resposta. Tá? O modo que os mormons creem em Jesus é único e particular ao mormonismo e difere enormemente de toda a crença em Jesus do mundo cristão, de qualquer outra seita, a não ser uma seita mormon, que existem seitas que saíram do mormonismo de José Smith e ficaram isoladas de José Smith, mas acreditam de modo também muito peculiar. E eu gravei um vídeo aqui chamado Deixe a Religião dos Outros em Paz, que eu explico os principais problemas da doutrina mormon, de por que o mormonismo tem uma crença muito diferente do cristianismo tradicional, tá certo? Então, se esta é a sua pergunta, então eis a resposta. Eles mesmos se excluem do mundo cristão, por considerarem seu próprio cristianismo, que difere de todas as outras religiões e congregações cristãs, em aspectos cruciais, o que faz de um cristão olhar para si mesmo e dizer, eu sou cristão, é diametralmente diferente do que um mormon tem pelo que ele se considera cristão. Tá certo? O único, de fato, verdadeiro cristão para um mormon é o cristão mormon. Tá? O restante do mundo cristão está errado e precisa ser corrigido pelos mormons. Se você é cristão e não é mormon, é que não é cristão para os mormons. Então, portanto, os mormons não creem em Jesus como você crê. Se esta é a sua pergunta, então o mormonismo não é cristão. Se esse vídeo foi útil para você, para lhe esclarecer e lhe deixar preparado para não cair nas artimanhas de pregadores que pregam heresias e um outro evangelho, então, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para que este aplicativo espalhe para mais pessoas que você acha que vai se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigado por ter ficado até aqui neste vídeo. Um abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima.